Oi, meu nome é Stephanie Caroline e eu estou aqui para fazer algumas perguntas para os diretores e amigos e anciões do Clube Estrela d'Alva da Igreja Adventista. Esse aqui é o diretor, Fabiano. Esse aqui é o diretor associado, Josué. E esse aqui é o ancião, Rosinei, também é amigo da gente. Então vamos fazer a primeira pergunta. Rosinei, qual é o significado da religião adventista? O significado do adventista é aqueles que pregam o advento da segunda volta de Jesus Cristo. Então eu acredito que é uma religião universal, porque todo aquele que acredita que Jesus Cristo vai voltar se torna um adventista. E do sétimo dia, porque guardam os mandamentos de Jesus Cristo. Agora, a segunda pergunta. Quais são os costumes mais seguidos na religião adventista? Os adventistas têm particularidades, né, como a Santa Ceia, né, então primeiro é feito lava-pés, aí depois é partido o pão, o vinho, né. Um outro item que a igreja também tem como diferencial é o santuário, a doutrina do santuário, né. Então nós cremos que haverá um juízo. E também existe uma outra doutrina que é bem forte entre os adventistas do sétimo dia, que está vinculado ao sétimo dia, ao mandamento do Senhor, né? Ao sábado. Mas o que os adventistas são, eles são guardadores das leis de Moisés, né? Que por vezes Deus deu, mas nós não somos salvos por isso, nós somos salvos pela graça. Terceira pergunta. Qual o significado do sábado? O sábado é uma marca, é tipo um sinal entre o povo de Deus, né, aqui na terra. Então aqueles que guardam os mandamentos, eles podem guardar de duas maneiras, né, através da mente, né, não trabalham no sábado, e outros, né, se negam a trabalhar no sábado, que aí fica registrado nas suas mãos, né. Mas o sábado, ele é mencionado lá no Gênesis, né? Deus, quando fez essa terra, ele fez em 6 dias, né? O sétimo dia ele descansou. Deus não precisa descansar, mas ele descansou dando o exemplo do sábado. Então o sábado seria um memorial para que a gente possa fazer, né, sempre. Em Isaías 66 menciona que o sábado, depois que nós formos para o céu, o sábado ainda vai ser guardado. Então, por exemplo, o sábado foi santificado para descanso. Sim, quando nós dizemos santificado, significa separado. De todos os dias da semana, o sábado ele é separado para nós termos comunhão com o nosso Deus. Vamos à quarta pergunta. Qual é a rotina de um adventista na Páscoa e qual o significado dela para você? A Páscoa, ela, no passado, ela foi uma comemoração, né, feita para o povo hebreu, que significava libertação. Então o povo hebreu que era escravo, eles precisavam de uma liberdade, né, essa libertação dos egípcios. Só que Jesus Cristo, quando ele veio a essa terra, né, lá no passado eles comiam ervas amargas. Essas ervas amargas simbolizavam aquele sofrimento deles. Quando Jesus veio a essa terra, ele comemorou uma outra coisa, a Santa Ceia, né? A Santa Ceia, todos nós temos que participar. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos dizendo o seguinte: nós estamos participando da morte de Cristo e crendo que Ele voltará para nos buscar. Acho que quinta pergunta. Quem criou a Igreja Adventista? Eu acredito que foi Deus, né? Porque a Igreja Adventista ela surgiu bem depois do movimento, né? Um movimento universal que estava ocorrendo. Foi pregado que Jesus Cristo estaria voltando em 1844, né? E ao pregar isso, todo mundo, não existia Igreja Adventista. Logo depois de 1844, houve um desapontamento porque todos criam que Jesus viria, mas Jesus não veio. Mas estudando profundamente a Bíblia, eles descobriram que existia o santuário. Então Jesus passou do lugar santo ao lugar santíssimo. E estava essas profecias de Daniel e Apocalipse mencionadas no céu.
Só que, às vezes a gente pergunta assim, por que que nós tivemos que passar por essa angústia, né, de não conhecer toda a profecia? Entendo eu que também no próprio Apocalipse mencionava uma outra coisa, mencionava que existiria uma coisa que nós falaríamos com todo entusiasmo, que a nossa boca ela seria como mel, mas quando fosse para o nosso estômago ficaria como um fel. A mensagem da volta de Cristo nas bocas de todas as pessoas de todas as denominações foi uma coisa assim que todo mundo gostava de falar e todo mundo estava se preparando para isso. Só que em algum momento Jesus não veio, e quando não veio ficou-se aquela coisa angustiosa, a tal ponto que Deus, ele já dizia isso, e daquele ponto em diante surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os remanescentes. Interessante. Como a Igreja Adventista chegou ao Brasil? A Igreja Adventista, ela não tem nenhum documento assim que prove algum monumento que foi feito, tipo uma estátua, uma Bíblia, alguma data que mencione isso. O que se sabe é que em 1895, a mensagem entrou em São Paulo. Ela entrou em três estados: Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo. Então obreiros vieram, né, e começaram a pregar. Em São Paulo foi em Piratininga. Em Santa Catarina foi no porto de Itajaí. Dali em diante a mensagem começou a tomar corpo, e aí começaram a fazer as conferências, e aí a igreja começou a se desenvolver. Mas em Santa Catarina foi através de José Amador dos Reis que divulgou mais aqui na região sul. Lá em Santa Catarina, em São Paulo, né, foi através de Delves. Muito obrigada. E agora vamos ao diretor associado e ao diretor do clube, Fabiano Josué. O que são os desbravadores? Os desbravadores são meninos, né? Meninas entre 10 a 15 anos, né? Independentemente de cor ou religião. São os desbravadores. Tá. E como é que posso dizer? Qual é a rotina e significado do clube? O objetivo do clube aqui na igreja, geralmente quem tem um clube desbravador são os adventistas, né? O objetivo do clube na igreja é para promover atividade para os jovens da igreja, tanto para os jovens da igreja quanto para os jovens fora da igreja. Então, desbravador, por que desbravadores? Desbravadores porque a gente não desbrava mato, né? Mas na realidade, o desbravador desbrava a mensagem de Cristo, a mensagem aos outros também, e tem por objetivo esse, pregar a mensagem do Evangelho a outras pessoas também. Tá. O que é o JA? Seria JA, a gente tem por sigla JA, Jovens Adventistas. Então, todo sábado à tarde, os jovens se reúnem e fazem uma programação chamada JA, quer dizer Jovens Adventistas. Tá. E a última pergunta, vamos para os dois, claro. Cite outras atividades dos jovens na igreja e no clube. Opa. Quer responder? Uma das atividades que o clube faz, por exemplo, participa de acampamento, faz desfiles, nós temos a banda marcial. Os jovens da igreja também fazem também acampamentos mais diferentes um pouco do clube, mas fazem acampamentos, fazem atividades de distribuição de folheto, campanhas envolvendo arrecadações de sangue, né? Para as pessoas que querem para a medula óssea. Então as atividades são diversas, né? São diversas atividades para envolver o jovem já na igreja. E a última pergunta. O que significa as cores e o brasão do clube? O amarelo. Nosso lenço, eu vou tirar o lenço para vocês terem ideia das cores. Eu não tenho triângulo, preciso do triângulo. Aqui. Nosso uniforme tem algumas cores, tá? Vou pegar esse canudinho aqui, tá? Por exemplo, nós temos o triângulo, que é usado no nosso braço e também no nosso canudo. Ele significa a trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo.
né? Nós, adventistas, acreditamos na Trindade. O branco no triângulo significa pureza. Todo desbravador, ele deve ter a sua mente, né, o seu coração puro. Não deve se mover com mácula, né? O azul significa a lealdade, né, que nós devemos ter entre um com o outro e assim para com o nosso Deus também. O escudo que é aqui, né, ele simboliza a Bíblia, né, a nossa fé, que ela serve para nos defender e nos ajudar nas provações que Satanás nos traz. A espada é a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus gravada no nosso coração. O vermelho simboliza o sangue de Cristo derramado por nós na cruz. O amarelo, que também tem no triângulo, no globo, né, simboliza a excelência, né, a excelência do nosso Senhor Deus e tudo que há na terra dele, e todo o universo, né. Também temos nosso uniforme, um globo, né, também tem no lenço. Simboliza o desenvolvimento universal do Clube Desbravador, ou seja, o clube não só existe aqui no estado, mas também em todo o mundo, né? E o verde, por fim, simboliza o envolvimento do desbravador com a natureza. O desbravador não está na natureza para desmatar ela, e sim para ajudar a conservar. E alguém quer deixar alguma mensagem daqui para os que verão esse vídeo? Vai, A mensagem que nós queremos dizer, nós aqui, a liderança, a ancião também, sobre o clube, é que vocês que tiverem idade entre 10 e 15 anos, né, puderem participar. O Clube Desbravador vai estar sempre com as portas abertas, vão ser sempre bem-vindos. E nós queremos deixar aqui o endereço, né, da nossa igreja, a rua e o local. O endereço para nós aqui, o endereço é Rua Tapes, número 693, bairro Matias Velho, né? E as programações do clube são realizadas todos os domingos às 9 horas da manhã. E programações na igreja, domingos e quartas, domingos às 8 horas da noite, quarta-feira às 8 horas da noite, e no sábado, das 9 horas até as 11 horas, a programação na igreja. E à tarde para os jovens. Então tá, obrigada a vocês. Esse foi o vídeo com a entrevista dos três membros dos desbravadores. Muito obrigada.